Olá amigos, vamos a mais uma videoanálise especial, desta vez das ações ordinárias da Magazine Luiza, MGLU3. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos. Antes de mais nada, eu já vou te convidar para se inscrever aqui gratuitamente no meu canal no YouTube, canal Dalton Vieira Investe. Procedimento bem simples, é só você passar o cursor do seu mouse aqui no canto inferior direito do seu vídeo, em cima da imagem inscreva-se, que vai aparecer a opção de se inscrever gratuitamente no canal. Na sequência aí clica em deixar ativado o sino das notificações para que você seja avisado toda vez que tiver um novo conteúdo dentro do canal. E para receber no seu celular, no seu desktop, em tempo real, todas as recomendações que eu envio, acompanhamento dessas recomendações, encerramento das operações, os resultados, informações relevantes durante o pregão e as carteiras de ações, carteira exponencial e carteira perspectiva, uma semanal e outra mensal, é só clicar aqui no card que está aparecendo para você e seguir os procedimentos, que é basicamente preenchimento de um formulário, cadastramento através do formulário e colocar o meu número nos seus contatos do aplicativo Telegram. Indo aqui então para a nossa análise especial, lembrando o que ela consiste, consiste em olhar para o longo prazo e descendo até o curto prazo, olhar o ativo em diversas periodicidades, desde o gráfico anual, quadrimestral, mensal, semanal e diário, ou seja, do longo prazo até o curto prazo, tentando traçar o cenário que se encontra esse papel de acordo com a minha leitura em termos de análise técnica, que é a minha especialização. Mas antes de mais nada, vou falar também sobre um fato relevante que aconteceu em relação ao ativo, que inclusive gerou uma série de perguntas para mim sobre a questão se valeria a pena comprar esse ativo, porque agora ela vai ter um desdobramento aí mais adiante. Foi aprovado um desdobramento sem mudança no capital social da empresa de 1 para 8. Então eu vou no final das contas falar sobre essa questão se vale a pena ou não e falar logicamente agora sobre a questão o que é esse desdobramento de 1 para 8. Então de 1 para 8 significa dizer que, por exemplo, se você tem aqui ações, você tinha 50 ações, você vai passar a ter 400 ações. Se você tinha 50 ações, estava no fracionário, o ponto positivo é que agora você vai ter 4 lotes de 100 ações, ou seja, vai ter 400 ações. Então, o valor financeiro final não vai mudar. Tá? Isso não muda. Então, se você tinha 100 ações, você passa a ter 800 ações. Se você tinha 400 ações, você vai passar a ter 3.200 ações de MGLU3. Oba, vou ter mais ações, então vou ter mais dinheiro na ação? Não. Por quê? Porque o valor do ativo vai alterar também. Então, se ela hoje vale em torno de R$230, eu estou arredondando para facilitar os cálculos. Está um pouco acima disso. O valor vai ficar R$ 28,75. Lembrando, isso é um exemplo, não que vai ficar R$ 28,75. Vai depender do dia que for efetivado lá o desdobramento. Tá? Então, eu estou pegando como exemplo, se fosse o desdobramento, a ação fechou hoje 230, amanhã vai estar ex desdobramento, então esse valor 230 passaria a ser 28,75. Tá? Ou seja, 8 vezes menos aí, dividido por 8, basicamente o valor atual para ter isso aqui e, consequentemente, compensar o aumento no número de ações. Pegando ali essa questão, que não muda, o que eu falo que não muda a posição financeira, porque, por exemplo, se você tem 100 ações a R$230, você vai passar a ter 800 ações a R$ 28,75. Então, no final das contas, você tem uma posição de investimento em cima de MGLU3 de R$23.000. Então, sem mudança no valor financeiro. É algo semelhante a você, por exemplo, compra uma pizza. Você comprou uma pizza, vou pegar aqui até um quadrado, mas eu vou colocar uma pizza que fica mais fácil de entender. Você tem uma pizza aqui, mal desenhada, mas enfim, você tem uma pizza. E essa pizza você pagou aí R$230 por essa pizza. Uma bela pizza, você pagou R$230. Só que aí você vai pegar essa pizza e divide ela em 8 pedaços. Então você tem essa divisão aí em 8 pedaços. O que alterou essa pizza? A pizza mudou de tamanho? Você tem uma pizza maior? Você tem uma pizza menor? Não, é a mesma pizza, só que ela é dividida em pequenos pedaços. No caso aqui de Magazine Luiza, se tudo isso aqui valia R$230, cada pedacinho desse aqui vai valer R$28,75. É algo, para que serve isso? Para dar liquidez, tá? Para gerar liquidez para o ativo. É como se você tivesse uma nota de R$100 e você tivesse dificuldade de ter troco em alguns estabelecimentos. E aí você pode aumentar a sua liquidez desse dinheiro
pegando 10 notas de R$10 ou 5 notas de R$20, facilita para a questão de troco. Então é basicamente isso, a empresa busca fazer isso para aumentar a liquidez de suas ações e trazer a oportunidade, por exemplo, hoje para você comprar 100 ações da Magazine Luiza, você tem que desembolsar mais do que R$23 mil para comprar um lote desse ativo. Depois do desdobramento, você vai ter que desembolsar bem menos, né, para fazer essa compra. Você tem em torno de uns R$3 mil para comprar apenas um lote da MGLU3. Vale a pena comprar por conta do desdobramento? Será que não está na sua cabeça porque quando houve desdobramento de BID4, ativo bombou para cima, que pode ter sido apenas uma coincidência, que eu acredito que nessa questão, ou seja, o ativo já estava em tendência de alta e gerou desdobramento justamente quando estava para iniciar um novo movimento de subida de valorização do papel. Então eu vejo dessa forma. Eu não vejo o desdobramento como um motivo que vai fazer o ativo valorizar mais. Por quê? Porque primeiro ponto importante, você está tendo desdobramento, é porque geralmente essa empresa já está com uma percepção boa por parte do mercado. Ela ganhou valor de mercado e ficou com valor alto. O valor do lote dela ficou um valor muito alto e é mais interessante ela reduzir esse valor do lote padrão para que mais pessoas tenham acesso a comprar esse lote padrão. Então, se ela está tendo uma valorização, se o preço está cada vez mais alto, significa dizer que é uma empresa que está indo bem, né? Está tendo bastante lucro. E, consequentemente, seja por conta de fundamentos ou percepção do mercado em termos de futuro do preço para o preço desse ativo, continua sendo boa para o papel. Então, o ativo está se valorizando, não vai se valorizar por conta do desdobramento. Ele tende, já é algo bom, está tendo desdobramento por conta do cenário como um todo do papel que eu acabei de descrever. Então, o objetivo do desdobramento geralmente é para melhorar a liquidez do ativo, mais investidores com possibilidade de comprar um lote padrão. E geralmente não é o desdobramento que faz o preço da ação subir. Tá? Porque senão seria muito simples. Né? Toda vez que tiver um desdobramento, vai todo mundo comprar. Imagina, todo mundo comprar. Consequentemente, isso vai terminar favorecendo a subida. Mas eu acredito sim na questão da tendência vigente em si do preço, que faz o preço, ou seja, subir ou não. Se coincidir o desdobramento com o momento lá de estar proporcionando, exemplo, um fundo no gráfico diário, pode ser justamente acontecer o que aconteceu com a BID4, que gerou um fundo no gráfico semanal, logo na questão do desdobramento, e consequentemente ganhou bastante força para cima. Já tinha gerado um sinal de alta, e aí se alguém ainda mais, se mais gente achar que o ativo vai subir com desdobramento, vai facilitar ainda o papel gerar um movimento de subida. Dito isto, vamos então aqui para a análise em si. A gente tem aqui o gráfico anual dela. Depois de 1, 2, 3, 4, 5 meses, 5 anos, isso aqui é o gráfico anual, caindo, vindo para um movimento de baixa, ela já tem 4, pode ainda ter a continuidade desse movimento de alta no gráfico anual. É fato que se a gente olhar para o tamanho dos candles, está reduzindo a força desses candles, mas continua sendo um ativo bem interessante. Ou seja, o cenário gráfico como um todo ainda apontando para cima, favorecendo mais a busca de operações de compra quando tem movimento de correção no gráfico mensal, movimento de correção no gráfico semanal ou mesmo no gráfico diário. Olhando para o gráfico quadrimestral, observe que o ativo daqui para cá tem ali 14 candles basicamente, e aqui já tem 11 candles. Então a gente ainda tem espaço para se ter mais movimentação também para cima, e observe que até agora ela não deu nenhum sinal de correção aqui, não perdeu a sua sequência de mínimas ascendentes. Então é um ativo que continua bem forte aí. O cenário gráfico como um todo, o comportamento dos investidores em cima desse papel ainda é bem comprador. Gráfico mensal, tendência de alta, topos e fundos ascendentes, gerou aqui um processo de correção, aproximadamente aí de uns 4 meses, aqui é um movimento mais lateral, e agora já tem uns 4 meses para cima, já está meio que batendo no tempo essa correção com esse movimento de subida. Isso significa dizer que vai parar de subir aqui e começar a cair? Não. Só que começa já a trazer uma expectativa de poder ter alguma movimentação, aí, uma correção nos próximos meses, ou mesmo um movimento lateral. Mas continua sendo um ativo alinhado para cima, favorecendo mais a busca ou planejamento de operações de compra através de fundo ascendente, ou pivô de alta no gráfico semanal, no gráfico diário. Longo prazo continua bem alinhado para cima, sem nenhuma sinalização negativa para quem está comprado no longo prazo em MGLU3. A abertura de posição comprada aqui nesse nível que se encontra
a relação risco-ganho não dá para prever se vai ser realmente algo tão interessante, mas dá para se colocar, como o cenário é tão alinhado para cima, dá para se colocar um pouco aí do capital, numa parcela do seu capital de longo prazo aí nessa ação. Só que não colocaria muito, deixaria ali um pedaço pelo menos para se colocar quando tiver algum outro novo movimento de correção no papel. Gráfico semanal, tendência de alta, então ativo aqui. Desculpa aí pela falha na voz. Ativo dentro de uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes, pivô de alta. E dentro desse pivô de alta, se eu projetar aqui, fizer a projeção desse pivô de alta, aplicar o Fibonacci em cima desse pivô, poderia ainda buscar a região dos 246,10. Uma expansão clássica de 100% desse movimento de subida a partir da cabeça aqui do pivô. Então, ativo está dentro desse movimento de subida, não deu nenhum sinal de baixa ainda pelo gráfico semanal, deu um sinal de perder um pouco de força, mas ainda não perdeu a sequência de mínimas ascendentes. Então, continua aí com aspecto mais positivo para cima, o que pode apoiar justamente após uma correção até um pouco maior pelo gráfico diário, buscar uma entrada na ponta compradora pensando em uma operação mais de curto prazo nessa ação. Para se for pensar em uma operação de médio prazo, olhar para o gráfico semanal e que eu quero pegar um movimento de subida no gráfico semanal, já passou um pouco do ponto. Por quê? Primeira chance de pegar um movimento de subida, a formação aqui desse fundo em cima do patamar de suporte. Outra, após a formação aqui desse fundo, tentando também pegar um movimento de alta no gráfico semanal de MGLU3. Agora, entrar aqui, você já está com a relação risco-ganho um pouco mais desfavorável em termos de médio prazo nessa ação, por mais que ela ainda tenha espaço para R$ 246 pela projeção do Fibonacci, mas facilmente ela pode ter também um processo de correção antes de gerar um novo movimento de alta, enfim, gerar zigue-zague aí, um movimento de baixo para depois ter um outro movimento de alta. O principal suporte dela para um movimento de correção aqui no gráfico semanal fica por volta dos 212 a 216 a 212,65. Essa seria a principal zona de suporte aqui pelo gráfico semanal nesse papel. Depois disso, teria outro aqui mais abaixo na faixa ali dos 202 até R$200, número redondo. Indo para o gráfico diário, nós temos o ativo dentro da sua tendência de alta, movimento aqui de correção mais lateral, um formato até de uma flâmula. Eu poderia falar também aqui, se eu colocar aqui em cima desses topos que ficaram tocando desse fundo, um retângulo. Então, ativo rompeu para cima, ganhou bastante força, já gerou aqui todo um processo de, se a gente projetar aqui a altura desse retângulo, com certeza já bateu aqui, ultrapassou a projeção desse retângulo, ou mesmo dessa flâmula, se a gente projetar dessa forma. E agora passa por uma correção. Para mim a correção já tem 3 candles e aumenta-se a chance de ter algo aqui mais para baixo, podendo buscar, que seria interessante para uma relação risco-ganho, baseado no que eu comentei agora há pouco no gráfico semanal, ter algo maior aqui um pouco mais para baixo, para depois gerar uma compra de fundo ascendente mais afastado da máxima lá 240, que ela pode chegar ali, lembrando da projeção em 246, lembrando que não vai chegar, não significa dizer que é certeza que vai bater nos 246, mas atuando a favor da tendência de alta, uma das alternativas de compra seria de um fundo ascendente para se ter uma melhor relação risco-ganho com stop abaixo da mínima desse fundo pelo gráfico diário. Então, por exemplo, suponhamos que quando chegar no gráfico semanal, quando chegar o momento do desdobramento em si, e ela estiver fazendo aqui um movimento de baixo e proporcionar alguma sinalização de fundo e coincidir, aí vai aumentar a chance de se ter um movimento de valorização. Então, eu não acredito, por exemplo, se o papel iniciar agora um movimento de baixo, que o movimento de desdobramento vai simplesmente levar o papel a ganhar bastante força para cima. Então, tem outras coisas muito mais importantes do que isso, seja a parte de fundamento, seja a parte de expectativa do mercado, que tudo isso geralmente traduzido aqui em cima do preço versus o tempo. Por isso que, inclusive, eu utilizo bem aí a análise técnica. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha. E é só para mencionar aqui em relação a esse último movimento de alta dessa ação e trazendo aqui, colocando até aqui nesse ponto que eu considero até mais importante, um dos pontos de retração aí do Fibonacci, ou seja, a região, a faixa de preço interessante para se buscar oportunidades mais interessantes de compra com melhor relação risco-ganho, seria desde 224 até a região dos R$217 para buscar operações de compra em cima de MGLU3. Então é isso, muitíssimo grato. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha nessa análise especial se ela foi útil para você de alguma forma, seja em aprendizado, seja em termos de informação ou mesmo em leitura gráfica do papel. Um grande abraço e até a próxima.